Domingo de eleições e hoje de noite nós já saberemos quem será o futuro presidente para os próximos 4 anos aqui do nosso país. E eu acho que mais do que nunca, ou aliás, mais uma vez, pelo quarto ano consecutivo, né, desde que eu tenho o canal aqui no YouTube, eu sempre faço, pelo menos uma vez por ano, um vídeo reforçando a ideia de dolarizar parte dos seus investimentos. Isso é algo que eu sempre acreditei. Eu já fiz vídeo quando o dólar tava a 3 e pouco, quando tava a 4 e pouco, quando tava a 5 e pouco, e sempre apareceu alguém pra dizer assim: "Você tá maluca, dólar vai cair". E no final das contas o que a gente vê no longo prazo é isso que vocês estão vendo aí na tela, que é o dólar basicamente subindo. Em alguns momentos ele pode andar um pouco de lado ou ter algumas pequenas quedas, mas quando a gente olha para o longo prazo mesmo, 10, 15, 20 anos, teve só uma tendência, que foi a tendência de alta. E eu não acho que isso vai ser diferente, e eu digo isso independente do presidente que assumir, porque o dólar subir aqui no Brasil é óbvio que está muito ligado com o que acontece aqui, mas também com o que acontece no mundo inteiro. E o mundo inteiro, como vocês podem ver, ultimamente anda meio caótico a coisa, né? E por que que isso acontece? Porque o câmbio aqui no Brasil, ele é um câmbio flutuante, ou seja, é um mercado em tese que define o preço desse câmbio. Diariamente, né, moedas são negociadas, inclusive na Bolsa de Valores, só que, claro, quando a gente fala, por exemplo, do dólar, a gente diz que é um câmbio flutuante sujo, porque em alguns momentos, se subir demais ou se cair demais, pode entrar, sim, o Banco Central fazendo algum leilão de dólar, algum swap cambial, para tentar controlar mais ou menos o dólar dentro de uma banda de preço que ele considere ser saudável. Mas de qualquer maneira, como vocês puderam ver no gráfico, o dólar, gente, aqui no Brasil, ele subiu e caiu tanto com o governo de direita como com o governo de esquerda, porque como eu trouxe para vocês, muitas vezes vai além de olhar somente o que está acontecendo aqui. É importante olhar o que está acontecendo lá fora. E por isso que eu digo que, independente da situação que a gente vai viver, é claro que ela pode ser mais grave também se a gente viver alguma coisa muito ruim aqui no Brasil, mas eu acho que é sempre muito importante nós termos um pedaço da nossa carteira dolarizado e protegido e de preferência, óbvio, fora daqui. Eu já fiz vídeo, o do ano passado, inclusive, eu vou até deixar como sugestão para vocês em algum cantinho aqui em cima, que eu trouxe 8 formas de dolarizar a sua carteira, tá? E eu trouxe desde mecanismos de como fazer isso através de ativos aqui no Brasil, como fazer isso lá fora. Eu só trago a ponderação, inclusive, sobre esse vídeo, eu fiz essa ponderação no vídeo também, que quando a gente escolhe ativos aqui no Brasil, como BDRs ou ETFs que têm influência do câmbio, é óbvio que você está tendo a influência do câmbio, mas ainda assim você não tirou o risco Brasil dos seus investimentos, né? Porque o seu dinheiro ele continua aqui. Ele só tá tendo influência de outras coisas, né? Seja de algum ativo dos Estados Unidos ou de outro canto do mundo e também dessa própria flutuação cambial. Então eu faço essa ponderação porque sim, são maneiras válidas, mas hoje, principalmente no vídeo de hoje, eu quero trazer para vocês como eu acho que é uma boa maneira de começar a investir, mas aí diretamente lá fora, justamente para você tirar esse risco Brasil que eu sei que muitos estão preocupados, beleza? Só antes da gente começar, eu já quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem um like de vocês. Quem é novo por aqui, sinta-se muito bem-vindo, muito bem-vinda. Podem deixar sugestões de conteúdos que vocês querem ver aqui, mas também lembre-se de clicar no sininho porque tem conteúdo novo toda semana e aí vocês não perdem nada, beleza? Como eu tava falando para vocês, eu acho que uma das maneiras mais eficientes e que eu acabei adotando para minha carteira é justamente investir diretamente lá fora. Eu respeito e eu entendo quem prefira fazer diretamente aqui com ativos daqui, mas saibam que, mais uma vez, volto a reforçar, você não tira o risco Brasil. E eu decidi fazer isso, gente, não tem muito tempo. Isso foi em 2019, se eu não me engano, ou no finalzinho de 2018, mas assim, ó, não faz muito tempo que eu comecei a investir lá fora e acabei deixando os ativos que eu investi aqui, que eram dolarizados, para investir diretamente lá fora. Eu investi aqui uma vez através de fundos e tal, e acabei migrando então para os investimentos diretamente lá fora. Mas quando que eu comecei a fazer tudo isso, e aí que a gente já começa meio que trabalhar nesse passo a passo de como fazer essa dolarização de parte dos investimentos.
quando eu achei que eu já fazia muito bem o feijão com arroz aqui no Brasil. Então, se você já começou a investir um certo tempo, se você já tá fazendo aquele feijão com arroz, se você já tem uma carteira estruturada aqui no Brasil, eu acho que sim, você pode já começar a olhar para fora. Então, o primeiro passo é você entender se você já chegou nesse nível de estar fazendo feijão com arroz aqui no Brasil e já ter uma carteira estruturada aqui. O segundo passo, gente, é óbvio que vai ser você procurar alguma corretora. E não, aqui no canal a gente não tem patrocínio de nenhuma corretora lá fora, mas tem algumas. Eu sei que teve problema recente com a Passfolio, né? Então é muito importante pesquisar realmente as corretoras, mas tem corretoras como Avenue, como Nomad, tem a TD Ameritrade, então tem várias corretoras. Eu, quando acabei optando por começar a investir lá fora, acabei indo pela Avenue, simplesmente porque era, em tese, uma novidade, mas que até então dizia ser muito acessível para os brasileiros, e realmente era. Tinha algumas limitações de classes de ativos, né? Porque não oferecia, por exemplo, renda fixa, agora eu sei que começou a ofertar, etc e tal, mas acabei indo por esse caminho. Mas eu sei que tem várias outras, inclusive, se vocês tiverem alguma sugestão de corretoras que vocês gostam ou que vocês já utilizam, vocês podem, inclusive, colocar aqui nos comentários, tá? Mas, em tese, esse vai ser o segundo passo. E quando vocês forem escolher essas corretoras, se atentem, gente, exatamente aos custos que vocês vão ter. Tem corretora que não cobra corretagem, tem corretora que cobra corretagem, tem corretora que você pode fazer pacotes dentro da corretora e aí você vai pagar uma corretagem um pouco mais baixa, mas é importante você se informar e consultar tudo isso antes de fazer as suas escolhas e, enfim, escolher qual vai se adequar melhor ao que você busca, tá? O terceiro passo, gente, acaba sendo invariavelmente em você definir o percentual que você vai querer alocar diretamente lá fora ou dolarizar. Eu sempre acabo recomendando, gente, pelo menos 30% do nosso patrimônio. Mas é óbvio que você não precisa começar com 30%. Você pode começar testando para entender se você vai se entender com os investimentos diretamente lá fora. Você pode começar com 10, depois você vai para 20, e depois você pode buscar 30. E eu sei, inclusive, de pessoas que me seguem aqui que tem mais de 50%, 60% lá fora. Tem pessoas que, por exemplo, moram lá fora, e aí faz mais sentido ainda ter mais grana investida lá fora. Mas o ponto é, você precisa definir o quanto você está disposto a dolarizar. Eu trouxe para minha carteira e eu acabo sempre recomendando para quem me acompanha que 30% eu acho um valor ok pra gente ter ali protegido, dolarizado diretamente lá fora. O outro passo, gente, vai ser justamente dentro desses 30%, nós definirmos o percentual de cada uma das classes de ativos. E eu digo de classes de ativos, gente, porque assim como aqui na Bolsa de Valores, aqui no Brasil, no nosso mercado, nós temos renda fixa, ETFs, BDRs, nós temos ações, fundos imobiliários, uma infinidade de ativos, lá nós também teremos. E aí é claro que eu digo pra gente sempre começar com o básico e talvez com o mais fácil lá fora. Eu até vou deixar pra vocês, gente, enfim, tem um arquivo que o pessoal da Levante me mandou essa semana e eu vou compartilhar com vocês aqui embaixo num link, que eles trazem toda essa questão do risco Brasil e eles trazem exatamente como funciona cada uma dessas classes de ativos, de bonds, ETFs, stocks, REITs e tal. Então, deem uma olhadinha ali, porque eu acho que esse é um passo muito importante para vocês entenderem como funciona cada uma dessas classes de ativos, que eu não vou entrar no detalhe aqui nesse vídeo, e até mesmo para você conseguir definir esses percentuais. Mas, de qualquer maneira, falando brevemente desses ativos, os bonds, por exemplo, eles estariam como se fossem as debentures, né, que a gente tem aqui no Brasil, ou enfim, são títulos de renda fixa de empresas que podem ser ali do mundo todo. E aí o que acontece? Com essa elevação da taxa de juros lá nos Estados Unidos, no mundo inteiro como um todo, hoje você já encontra, por exemplo, renda fixa lá fora, através dos bonds e tal, pagando mais de 6, 7% em dólar. Então, Bea, mas talvez eu vou conseguir ganhar mais aqui no Brasil em renda fixa. Sim, você consegue, mas aqui a gente tá falando daquela parte que você tá buscando uma proteção em dólar, em uma moeda forte, em um mercado muito mais maduro do que o nosso, tá? Então, é mais para se pensar e saiba que sim, tem alguns yields interessantes para os bonds. Nós também teremos os ETFs, e os ETFs sim são muito parecidos com o que a gente tem aqui no Brasil, só que eu acho que lá eles têm já a vantagem, eu acho que em breve a gente vai ter isso aqui no Brasil também, que eles pagam dividendos. Mas lá eu acho que eles têm uma maior vantagem ainda, porque eles têm mais de 2.000 ETFs dentro da Bolsa Americana, então
tem de tudo quanto é coisa que você quiser. Você quer ETF só de empresas de saúde, você acha? Você quer ETF só de empresas que atuam no ramo de cannabis, você vai achar também. Ou só no ramo financeiro, você vai achar também. Então tem ETF de praticamente tudo, tem ETFs inclusive muito parecidos e tem essa vantagem de pagar aí alguns dividendos, tá? E aí fora os ETFs, eu diria que a gente também poderia olhar para os REITs, né? Lá eles não têm os fundos imobiliários, mas eles têm os REITs, que é algo que próximo, mais ou menos, ao que a gente tem aqui. Eles têm que distribuir ali pelo menos 90% do lucro deles, então você também vai acabar recebendo esses dividendos, mas eles funcionam muito mais como um formato de empresas do que necessariamente como os fundos imobiliários que a gente conhece aqui. Mas vocês vão dar uma olhada ali no arquivo que eu deixei para vocês aqui embaixo na descrição e vocês vão entender um pouquinho melhor. O ponto é, né, gente, é importante nós definirmos as classes de ativos que nós teremos na carteira. E para quem está começando e talvez é um pouco mais conservador, ou até mesmo tem um perfil um pouco mais moderado, eu diria que olhar para os bonds e olhar para os ETFs são dois caminhos muito interessantes. Você não vai precisar fazer aquele stock picking, você não vai precisar fazer o estudo detalhado de algumas empresas no site de RI, que é todo em inglês também e tal. Então você escolhe alguns ETFs, inclusive eu até estava pesquisando os ETFs que são mais negociados pelos brasileiros lá fora, e eu achei essa listinha aqui que saiu no Valor Invest. E aí aqui a gente tem alguns ativos muito básicos, né, como um QQQ, como um VOO, IVV, tem VNQ, aí a gente tá falando mais de real estate, mas tem vários ETFs que são muito básicos, que tem uma quantidade muito grande de empresas dentro dela e que dá sim para começar tranquilamente sem necessariamente fazer o stock picking. Então eu iria justamente por esse caminho mais fácil. E aí é claro que para quem talvez tenha um perfil de moderado para agressivo, depois de fazer esses primeiros passos, de olhar talvez para bonds e também para ETFs, aí sim eu começaria a olhar para REITs e também para as stocks. Sim, é possível que você tenha alguns ETFs e ao mesmo tempo você tenha algumas empresas em específico que você gostaria de ter na carteira e tá tudo bem você fazer esse stock picking, mas saiba que você precisa fazer esse stock picking muito bem feito, tá? Então, aqui não é nenhuma sugestão, mas é só um exemplo, tá, gente? Que nesse passo vocês precisam realmente definir o quantos por cento vocês vão querer ter em classe de ativos. E aqui só como um exemplo, tá, gente? Não tô falando que essa é a melhor sugestão, mas, enfim, aqui eu coloquei, por exemplo, 40% de ETFs, 30% de bonds, 10% de stocks e 20% de REITs, né? Então, aqui pensando até em alguém que tem um perfil aí um pouco mais moderado, vamos dizer assim, porque a gente inclui, inclusive, essa questão de renda fixa. Mas, enfim, esse é um passo muito importante. E aí, o outro passo, gente, é justamente você entender que a partir desse momento você tem um pedaço da sua carteira dolarizado, não sei, por exemplo, se vai ser 30%, mas que você vai ter que tentar manter ele rebalanceado. E eu, por exemplo, tô falando isso mesmo sabendo que nesse momento a minha carteira está desbalanceada. Dei uma olhada, eu fui pegar essa imagem aqui achando que tava tudo ok no finalzinho do mês, e como vocês podem ver, eu, por exemplo, gostaria de ter 30%, mas aqui tá com 24,5% praticamente. Em ações, por exemplo, eu não queria ter tudo isso, eu queria ter entre 50%, no máximo 55%, então eu realmente preciso fazer alguns aportes para rebalancear essa minha carteira. O ponto sobre investir no exterior, gente, é o seguinte, tá? Não necessariamente você vai ter que fazer aportes todos os meses, talvez você pode olhar ali como tá a sua carteira no exterior, e eu sei que lá acabou caindo bastante, por isso que essa fatia minha ficou um pouco menor, mas talvez a cada 2 meses, 3 meses, você dá uma olhadinha e olha, não, beleza, aqui tá desequilibrado, tá faltando, vou pegar, vou mandar dinheiro lá pra fora. Não, talvez você definiu 30, tá com 33, 34, não, então não preciso mandar lá pra fora, vou alocar em alguma outra classe de ativo que tá pedindo mais. Então é importante você sempre se programar e todos os meses você dá uma olhadinha em como tá a sua carteira para você fazer os seus aportes e fazer o seu rebalanceamento. Isso é algo que eu acredito muito nos aportes mensais, e inclusive na última viagem que eu fiz para Miami e que nós nos reunimos com várias empresas, né, norte-americanas, desde fundos e tal, eles também acreditam muito nessa questão do aporte mensal e principalmente do longo prazo. Então acho que é muito saudável trazer isso para filosofia não somente aqui do Brasil, mas também lá fora, e aí você vai fazendo o seu preço médio pensando nesse acúmulo de patrimônio e na proteção
desse patrimônio que você acabou mandando lá pra fora, tá? E um outro ponto muito importante que eu digo pra vocês é que eu sei que existem algumas pessoas que elas ficam muito preocupadas com a cotação do dólar. Ah, Bea, mas agora o dólar tá 5,40. Ah, Bea, mas eu acho que o dólar vai pra 5,10. O eu acho, gente, não faz muito jogo aqui, tá? Muito interessante a gente realmente entender que o dólar no longo prazo, eu já trouxe esse estudo para vocês aqui, tá? O dólar no longo prazo, ele perdeu para nossa inflação. Apesar de ele se valorizar no longo prazo, ainda assim ele perde para nossa inflação. Então, mais importante do que você ficar tentando cravar quando o dólar caiu e tá bom para comprar ou alguma coisa assim, é você escolher bons ativos que possam te trazer bons retornos lá no futuro, porque o dólar por si só você corre o risco de perder inclusive para a inflação. Mas é óbvio que quando você vê algumas quedas mais acentuadas, você pode unir essa questão de cair um dólar e escolher bons ativos. Mas pra galera que fica toda vez empurrando com a barriga porque acha que o dólar tá sempre caro, eu acho que desde quando o dólar estava a R$2, que dólar está sempre caro. E eu não vi ele voltar para baixo de R$2 desde então. Então fica só essa reflexão, porque realmente no longo prazo o dólar tem se mostrado um ativo que acaba se valorizando. E por mais que no curto prazo você, ai, nossa, tava 5,40, eu mandei dinheiro lá pra fora, agora caiu pra 5,20. No longo prazo eu acredito que ainda assim você vai conseguir fazer bons negócios, independente dessa questão cambial, beleza? Bom, pessoal, basicamente eu acho que seriam esses os passos e as reflexões sobre essa questão de você dolarizar em si os seus ativos. Eu acho que sim, é muito importante. Eu até falei com vocês em um vídeo recente sobre as questões tributárias lá fora, então é muito importante nós entendermos isso, porque a questão tributária ela é diferente. Quando você fizer, né, os seus investimentos lá fora, você precisa trazer isso para sua declaração anual do imposto de renda aqui, você precisa trazer, inclusive as corretoras lá, elas vão te entregar, né, esse informe, você vai ter os dados bonitinhos para você lançar na sua declaração, mas saibam que lá nós também temos algumas tributações, né? Então, por exemplo, para os ativos que vocês venderem mais de R$35 mil, vocês vão ter sim a incidência do imposto sobre o lucro que vocês tiveram. Os dividendos, eles também têm a tributação de 30%. Então, quando você recebe os dividendos, você já recebe, claro, ele líquido desse imposto. Mas é importante vocês saberem como a banda toca lá fora, até mesmo para vocês entenderem o que esperar. Um outro ponto importante que eu já tinha falado em um outro vídeo, mas eu ainda acho que eu vou ter que fazer um vídeo separado só para trabalhar sobre isso, é sobre os valores que a gente acaba investindo lá fora. Então, se você é uma pessoa que, enfim, não investe mais do que US$60 mil lá fora, isso nem é uma preocupação tão grande para você. Mas a partir do momento que você estiver investindo mais de US$60 mil, saiba que se você investe por corretoras comuns, por bancos ou, enfim, instituições ali financeiras, e, por exemplo, você bater as botas, você pode acabar tendo incidência, né, do estate tax, né, que é o imposto ali sobre herança, o imposto sobre o patrimônio ali, de até 40%. Então, a partir do momento que você passar desses US$60 mil, é bom você já começar a procurar algumas outras alternativas, talvez para você não ter que fazer o pagamento desse imposto caso um dia você bata as botas. E aí a gente vai para aquelas opções de trust, de offshore, mas isso com certeza tem que ser um vídeo à parte. Eu sei que eu já tô prometendo ter um tempo para vocês de fazer um vídeo sobre isso, mas eu vou empurrar um pouquinho mais com a barriga e eu vou trazer um material bem completo para vocês. Mas, enfim, fica só essa dica no final para você avaliar. Mas qualquer dúvida que vocês tenham também sobre esses assuntos, vocês podem me chamar no direct lá do Instagram. Eu vou deixar também o meu e-mail para contato, caso alguém queira mandar um e-mail a respeito dessas questões, porque eu acabei optando, inclusive, né, por não só investir pela Avenue, porque foi por onde eu acabei começando lá em acho que foi 2019, tá, gente? Em 2019, mais recentemente, depois dessa minha última ida para Miami, que eu conheci algumas empresas e alguns tipos de estrutura, eu acabei optando também por constituir o meu trust e fazer os investimentos dentro desse trust, porque dentro você consegue investir em bonds, em ações, ETFs, não somente no mercado dos Estados Unidos, mas, enfim, no mundo inteiro em diversas moedas. Então eu acabei optando também por esse caminho, até mesmo pelos valores, né, que aí a gente começa a ter essa preocupação, né, de, poxa, se eu bater as botas eu não quero deixar quase metade lá nos Estados Unidos, beleza? Bom, pessoal, não vou me alongar mais nesse domingão de eleição. Façam uma boa votação. Enfim, em breve nós saberemos o resultado de tudo isso que a gente está vivendo, de uma das eleições mais polarizadas que eu lembro de ter visto. E, enfim, é isso. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.